Visto o modelo atômico, visto o modelo atual, como é que eu posso tratar o átomo hoje em dia? Então, como é que eu trato o átomo numa prova? Que é o essencial para vocês saberem, tá? Cara, eu tenho que saber que o átomo tem partículas fundamentais. Então, a tabelinha que está aqui embaixo é essencial para você. Já comentei um pouquinho antes. Eu tenho que ter próton, nêutron e elétron no átomo. O próton e o nêutron estão no núcleo, como se fosse assim, ó. Próton e nêutron aqui no núcleo. E os elétrons estão ao redor em camadas bonitinhas, tá? Na eletrosfera. O próton é positivo. A carga dele é mais 1 em carga atômica, tá? Isso aí vai ser aquele 1.6, mais ou menos 19 coulomb que você vê na física, mas esquece aqui, eu vou tratar só de carga atômica. Mais 1 para o próton, menos 1 para o elétron e 0 para o nêutron. E a massa, em unidade de massa atômica, é 1 para o próton, 1 para o nêutron e quase 0 para o elétron. Eu vou tratar como 0, tá? Uma coisa legal que eu não botei aqui, esqueci. Tem tipo símbolos para o próton, elétron e nêutron. O símbolo mais legal de aparecer para ele é esse aqui, ó. P mais para o próton, E menos para o elétron e N0. Ó, desculpa, coloquei errado. P mais para o próton, N0 para o nêutron e E menos para o elétron. São jeitos mais práticos de escrever as partículas. Agora vamos lá. O que isso me ajuda, em certa forma? Isso me determina como encontrar, identificar, tratar, estudar, analisar um átomo. Por partes. O que o número de prótons indica para mim? Então, o primeiro ponto importante. Ele é igual ao número atômico, que é o tal do Z, que é algo que a gente vai falar muito. Esse Z, na verdade, eu vou chamar de identidade do átomo. O número de prótons que um átomo tem no núcleo define a identidade dele. Quem tem 11 prótons no núcleo? Sódio. Quem tem 6 prótons no núcleo? Carbono. Nenhum outro. Tá? Ah, e a massa é diferente. Esquece a massa diferente. Quem define isso é o número de prótons. O átomo é definido pelo número de prótons. Beleza? O número de massa, que é o A, é outro parâmetro importante, mas menos importante que o Z. Ele é quem tem massa no átomo, que são os prótons e os nêutrons. É o Z mais N. Então você vai ver muito isso aqui, ó. A é igual a Z mais N. Ou seja, a massa são os prótons mais os nêutrons presentes lá dentro do núcleo. Tudo bem? Massa é núcleo. Tá bom? Bom, e o elétron? O elétron serve para me falar a questão de carga. Então, tem 3 coisas importantes envolvendo o elétron aqui. O átomo neutro, o cátion e o ânion. O átomo neutro, pessoal, é o átomo que, se eu não falar nada de carga positiva e negativa para você, é o átomo neutro. Nele, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Só assim, cara, qual que é o número de elétrons do sódio? Você vai na tabelinha e vai olhar o número atômico dele. O número atômico vai ser igual ao número de elétrons, tá? Então aqui o Z é igual ao E. Tudo bem? Já se for um cátion, que é um íon positivo, aí eu tenho mais próton do que elétron. Quer dizer que ele perdeu o elétron, tá? Então para o cátion eu tenho o número Z, né, maior que o número de elétrons. Para esse cara aqui. E para o ânion, que é o contrário, esse átomo ganhou elétron. Então, o número de elétrons é maior que o Z dele. Tudo bem? Eu vou te mostrar casos desse ao longo das aulas. Bom, isso aqui é um conceito que você deve conhecer já, deve ter lembrado do ensino fundamental, médio, todo mundo vê. Agora, um conceito que o pessoal confunde muito é elemento químico. Elemento é um conceito de conjunto, tá? Por que pareça, conjunto, matemática, isso mesmo. Elemento é o conjunto de átomos que tem um Z igual. Então, o que é o elemento sódio? Se eu pegar no universo, todo átomo com Z igual a 11 prótons no núcleo, eu vou ter o elemento sódio. Beleza? Se eu pegar no universo todos os átomos com Z igual a 8,
eu vou ter o elemento oxigênio. Okay? Isso aqui tem a ver com a parte inicial, que é a identidade do átomo. Tá? Então isso define a cara do átomo para mim. Agora, uma coisa que o pessoal até troca muito, isso foi muito falado errado antigamente, hoje em dia melhoraram a parada. É como que eu escrevo, como que eu apresento um elemento, um átomo em alguma situação. Né? O jeito padrão está aqui, pessoal, esse aqui. Ó. Então, peraí. X é o elemento do cara. Do lado inferior esquerdo, eu vou botar o número atômico, que é quantos prótons tem no núcleo. Do lado superior esquerdo, o número de massa, que é o Z mais N. É até legal ver o seguinte, ó. Se você fizer aqui o número de massa menos o número atômico, você vai achar o quê? O número de nêutrons. Tá? Porque você vai cortar Z com Z. Então até falo que quando eu tenho A e Z aqui, eu faço A menos Z e encontro N direto. É um jeito prático de calcular nêutrons por cara. E se tiver do lado de cá uma carguinha positiva, vai ser um cátion, negativa vai ser um ânion. Se não tiver nada, vai ser um átomo neutro. Se tiver zero aqui, zero não, mas nada aparecendo, é um átomo neutro. Então, sabendo disso, você consegue identificar claramente qual átomo você tem, quantos elétrons ele tem, quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem, qual é a massa que ele tem. Só olhando essa representação. Tá? Então fica muito ligado nisso aqui que vale a pena. Vou te dar um exemplo aqui agora nessa aula, que eu acho que é interessante. Vou pegar um caso aqui só, para ilustrar. Tem muito na lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer um caso. N714. Se eu te perguntar aqui quantos prótons, nêutrons, elétrons e qual é a massa do N, você consegue me falar? Vamos com calma. Prótons, tá fácil. São 7. É o Z aqui, ó. Beleza. Nêutrons, não sei, mas a massa tá fácil, é 14. Nêutron eu faço como mesmo? Cara, essa aqui é A e aqui é Z, faz tipo 14 menos 7. Esse aqui é A. Desculpa. Esse aqui é Z mais N, que é o A. E aqui é o Z. Quando fizer um menos o outro, você vai cortar o Z com o Z e vai achar o N. Então 14 menos 7 vai dar 7, que é o número de nêutrons. E os elétrons? Aqui, se fosse um átomo neutro, seria 7 elétrons. Só que tem um menos 3 aqui. Quer dizer que esse cara ganhou 3 cargas negativas a mais. Ele teria 7 se fosse neutro. Com mais 3 negativos vão ter 10 cargas negativas e 10 elétrons. O que eu também faço para entender melhor, te dar a dica, é fazer o seguinte. Ó. Se eu tenho 7 prótons, que são positivos, e eu vou ter que ter aqui 3 cargas negativas de sobra, né? Eu só posso ter 10 elétrons para poder fazer isso acontecer. Então eu consigo checar dessa maneira também. Tá? Com isso, pessoal, qualquer situação que te derem uma apresentação, uma representação de um elemento ou de um átomo, você consegue fazer uma boa.